Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um aspecto que mexe direta e indiretamente com os seres, porque os seres eles constroem a beleza de serem vivos a partir da contração dessa informação sobre a sociedade. Então a gente vai falar de uma parte, de uma repartição da sociologia que estuda o viés cognitivo que meio que desequilibra os seres humanos sobre esses estados sociais. Hoje a gente vai falar de economia de uma forma que machuca por conta da comparação. É o emprego da competição de algo que, de certa forma, não é justo e está sempre tentando parecer que é. Hoje a gente vai falar da desigualdade socioeconômica. E essa é a conta que ninguém fecha, que ninguém acertou. Alguns países, dentro desse raciocínio e dentro das perspectivas que utilizam os dados para poder é, fazer o entendimento, o check-up, estão mais perto de encontrarem uma resposta, uma coerência, uma corrente de soluções que vão desgenerar, é, vão acabar com esse imposto, essa imposição, esse suicídio coletivo que é a necessidade de nós nos preocuparmos sobre as nossas referências socioeconômicas e navegarmos dentro dessa preocupação, olhando uns para os outros no prefixo, né? No prefixo do que as pessoas aparecem ser sobre a corrente financeira que montam suas aparências. E aí a gente coleciona por inversões de riscos e de construções arquétipicas de comparações, principalmente sobre esse lado econômico e capitalista, a gente meio que imanta nosso ser sobre a capitalização de, de seres a partir daquilo que eles aparecem ser na sociedade. E muito da aparência se dá pelo estímulo, né, socioeconômico. Tanto é que os pobres costumam se vestir diferente dos ricos, né? Bom, e eu não falo isso pela graça e pelo prejuízo de nós sermos pessoas detectivas o tempo todo a partir do da sensibilidade dos sistemas sensitivos. Eu falo isso porque isso é uma cumplicidade do ser que tem se desenvolvido no automatismo de ser em uma sociedade que é muito desigual. E por ser muito desigual, isso ganha muita visão, muito contraste, muita qualidade de separação de indivíduos. Aquilo que a gente construiu sobre a transposição da matéria na imaterialidade para convergir raciocínio entre as espécies na racionalidade. E dentro dessas espécies, o homem
se diferenciar com propostas boas, sociais, para ele se socializar, né? Não tem tido uma boa, assim, uma boa educação, né? Não tem tido uma boa aceitação, um bom versículo de, de concessões entre as aparências. Porque ao invés de aparecermos ser amigos e entidades produtivas, cooperadoras, que de certa forma se empatizam e conseguem ajudar, pois um dia vão precisar de ajuda, nós estamos sendo ladrões. Ponto. Nós estamos roubando para quando precisarmos de ajuda, pagar com o roubo. É simples assim. A gente rouba a natureza, a gente rouba o espaço, a gente rouba a produção, a gente rouba a linha de associação, a gente rouba o valor. Então existe uma interrogação dentro dessa multiplicidade de seres em busca de sobreviver nessa disciplina de ser vivo. E uma cultura assim está fadada ao desânimo, à doença descontrolada. Porque uma doença, um ser que fica doente em uma dada área, ele consegue em uma dada área encontrar a cura. Nessa mesma dada área, na mesma dada área que mora a doença, mora a cura. Uma vez que a gente não quer ver a doença, não quer ver o fenômeno, não quer interpretar dessa forma sociológica, a desnecessidade disso, a necessidade ela vence, ela não encontra o equilíbrio e ela fica desigual, ela fica com essa desnutrição entre o equilíbrio. Ela fica com essa relevância dos seres que se dizem importantes mais do que as demais pessoas para poderem roubar delas mais fáceis. É simples assim. E para justificar esse roubo, também existe vários arroubos, principalmente psicológicos, uma vez que a pobreza ela é trucidante. A pobreza, se você não aprende a viver com ela, ela te esmaga. Ela faz uma contração muito forte em você frente à vida, porque todo ser humano nasceu para ser rico e exaltado pelo poder da natureza. Sobre essa riqueza e essa exaltação, a gente só precisa encontrar o potencial de união e essa que é o dever. A gente não precisa de desunir sobre a, a prática de consolar dentro dessa desunião a partir de pontos de vistas genéricos. Né? A gente precisa de ter somente um ponto de vista. E isso que é difícil. Porque a gente encontra necessidades que as pessoas, para se serem essas necessidades, para se vestirem delas, elas precisam de créditos superiores, seguranças a mais. E é coisa que a vida não foi projetada para dar. Porque todo ser humano, ele é limitado. Então, todo o limitado, ele não tem como se deslimitar
E ele parte para a briga, ele parte para a aparência, ele parte para o modelo capital. Eu não estou falando que o capitalismo é ruim, estou falando que o capitalismo ele não consegue chegar no ponto, né, que a sociedade precisa, que os seres humanos que vivem nessa sociedade precisam. Ela não consegue respeitar a todos. E isso não é modelo para servir uma nação que quer servir a todos, né? Então a gente precisa de prestar atenção, e até mesmo isso é algo que a disciplina, a academia, ela tenta formar pessoas que buscam trabalhar dados e capacitar a partir dessa exploração de dados e do processamento de dados para encontrar soluções que desenvolvam a sociedade para o bem-estar coletivo. Por mais que o indivíduo creia que ele é melhor do que os outros. Então a gente precisa de brigar com essa crença. E a gente só vai brigar, conseguir bater de frente com a crença desse indivíduo que permite-se dizer superior que os outros, quando a gente estimular ele a ser mais com a sociedade, porque ele perde a visão da sociedade, ele perde o valor que a sociedade fez, ele perde o valor das construções, das estradas, de todas essas coisas, e ele se exclui e prefere, né? Prefere inferindo a si mesmo que é melhor do que os outros. Precisa ganhar mais do que os outros. Os outros não podem ter mesmas oportunidades que ele. Entende? E aí a gente cria essa versão que, de certa forma, dói em todos nós. Porque a gente sempre sabe que a união, dentro da perspectiva, do atentamento, das representações artísticas e até mesmo fenomenológicas que surgem dessa, dessa união, fazem a gente ficar mais fortes em vida, mais seguros, mais justificados, menos indecisos, menos questionantes. E isso dói em todo mundo, né? Infelizmente, não é só porque o rico consegue roubar do pobre e parecer que não, que ele não sente a desunião, a deselegância de ser desunido e não tentar, não se estimular, não treinar, não buscar formas de unir, criar essa essa sensação igual, né? E isso não precisa doer, né? Porque de forma, né, dentro da raiz da forma de especialização, o ser humano ele está numa categoria que ele sim é igual. A gente tem, né, se a gente for falar na terminologia anatômica, se eu falar todos os órgãos aqui, você vai ter os mesmos órgãos. Se eu te permitir ter a perspectiva que eu tenho, você vai ter. E você também pode ter outras perspectivas, porque por mais que a gente é igual, a gente pode ter perspectivas diferentes. No entanto, dentro da racionalidade, do exercício racional que nos fez ver que a sociedade, a socialização dos seres podia nos
levar mais longe, né, nos edificar, ainda a gente tem muitos problemas pela frente, né? E aí, um dos mais sérios é o problema socioeconômico. E hoje a gente vai falar dele. Mas a gente tem outros vários problemas sérios que também sofrem várias desescalações de aparência, né? Porque a gente tem um problema político, econômico e social. Só que dentro dessas naturezas, né, tem muitos que são é, são em decaimento de, de necessidades, né, de desatendimento. A gente tem o encontro dos dois, o conjunto de dois ou mais problemas nessa ordem. E aí a gente tem as desproporções desses problemas em regiões, em, em regiões que educam seres e dentro desses seres nascem revoltas das educações, revoltas dessas conformações, porque aparentemente eles são educados por um prejuízo que nem eles sabem aceitar e ficam brigando consigo e com o mundo o tempo todo. O tempo todo existe uma guerra, uma batida, um lamento. Porque é, esses problemas encontram na sociedade e quando o indivíduo tenta se tornar social, algo nele precisa morrer, algo muito valioso, para ele se corromper e aceitar toda essa falsa vida, modéstia à parte, né? Essa falsa, esse falso convívio, esse falso prazer, que que mora dentro dessa natureza, desse rancor do homem, dessa aceitação hum, dessa base, né? Dessa desigualdade socioeconômica. Como é que a pessoa ela consegue conviver com isso? Ela precisa se obrigar. Ela dentro de si ela precisa de se ameaçar o tempo todo para não lamentar por isso, porque é muito lamentável, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por que a pessoa precisa de se ameaçar o tempo todo, né? Por que ela precisa de crer na insegurança, né? Ou acreditar na insegurança? Porque né, ela não conseguiu acreditar na paz. Ela preferiu lançar a ponta. E nessa ponta, ela desinformou o homem de sua riqueza. E aí, esse homem desinformado foi morar na aparência. Pobre homem aparecido, né? Então, olha só, a igualdade ela permite dizer que um é igual a um. Só que eu posso pegar esse um igual a uma substância, uma laranja, uma caneta, não é mesmo? Então isso a igualdade ela permite fazer, ó. Ela faz esse transporte ativo ser ligado a isso. E aí a gente consegue ligar, ó, fazer as ligações nas pessoas. Então, isso é igual a isso. Então, esse tempo de relatividade desse isso para com isso lhe faz um bom entendedor disso.
um bom relacionador, porque ele adquire tempo de igualdade, tempo de equilíbrio, tempo de desenvolver a distensão dessa união polinérgica. Então, esse é o poder da igualdade, pessoal. Se você paga uma pessoa e coloca ela para ser igual a outra, elas vão desenvolver uma tecnologia, algo que vai surpreender a nós mesmos, porque elas vão conseguir uma harmonia nova. Olha só, uma harmonia nova. Então, se você investe na desigualdade, você investe na morte da harmonia nova, na morte do novo. E aí os seus filhos, eles vão ser eternos seres desiguais, né? Desiguais. Tá vendo? E a desigualdade, ela atrasa a harmonia nova. Por quê? Porque não nasce nada novo. Apenas puxa escala. Puxa escala. Não tem condição da desigualdade nascer coisa nova. Por quê? Porque não dá para fazer passagem ativa. Não dá para você passar e conectar um no outro e um valer por outro na segurança. Não dá para você ter qualidade de imagem, qualidade de processamento, qualidade de informação, qualidade. Por quê? Porque você se torna inseguro. Você desconecta isso aqui, ó, a igualdade, você desiguala, você fica vivendo na insegurança dos povos. E essa insegurança tem deixado muitas pessoas doentes, porque a segurança é você ir lá e se equilibrar na insegurança. Aqui está inseguro, mas aí você precisa de se ligar a essa insegurança e assim você fica seguro, tá vendo? Você equilibra, você se iguala. Mas se igualar hoje em dia é muito difícil e não deveria ser, porque a gente é, a gente não convida a igualdade. A gente não acredita no poder da operação da igualdade. Porém, existem pessoas que acreditam, pessoas que dormem todos os dias um ao lado do outro e ficam praticando essa igualdade. Tá vendo? E aí essa igualdade ela vai sendo indeferida e convalendo-se, né? Bom, uma salva de palmas então, né, para as pessoas que conseguiram acreditar na igualdade. Nossos pais e nossas mães, nossos antepassados. Mas a gente a gente está falando, né, da desigualdade. A desigualdade a gente pode ser específico, né, sobre esse sentido e a gente pode colocar econômica. Uma vez que a economia ela é o título, é o crédito que deixa a gente investir no amor, né? Investir naquilo que faz com que a gente consiga é, consiga sobreviver de forma a buscar dos sobreviventes conselhos
e levá-los à luz da nossa possibilidade socioeconômica. Então não adianta você querer ser um bom conselheiro se você não dá dinheiro para a gente comprar o conselho. Não adianta. Isso é maleficidade. Né? Não adianta você querer fazer uma coordenada, criar, aconselhar as pessoas, só que se você não dá economia, né? Você não tem pessoas economicamente para poder irem atrás dos seus conselhos e revelarem em si mesmos, né? Então a gente tem esse problema e muitas pessoas elas dormem cheia desses problemas e acusando a si mesmas de, de terem falhadas, né, nessa vida, enquanto elas se preocupam em olhar para outras pessoas, mas a verdade é que não, a culpa não é delas, né? A culpa só que na aparência elas ficam parecendo que são. Esse que é o problema. E aí faz com que elas fiquem doentes por isso. Fazem com que elas desapontem os dedos para si mesmos. E às vezes até disparam os impulsos nervosos que colecionam dessa reação de, de desestimar pela economia, pela baixa no valor. Então vamos lá, vamos compreender um pouco a desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país. Então, social, norte e nordeste. Os quais apresentam os piores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. IDH. O índice, né, ou seja, a informação que prova, né, desenvolvimento, que prova que a pessoa quer se desenvolver, né, desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano é a arte da guerra, né? É a arte de ir na natureza, né, e caçar seu bem alimentício. Isso é de forma natural, né? A natureza ela diz que o ser humano ele precisa aprender a caçar seu bem alimentício para poder sobreviver de bem, não é mesmo? Ele precisa. Só que dentro da sociedade, os sociólogos, os estudos, as visões, né, dentro das tabelas de possibilidade dos seres, desenvolveram tabelas que demonstram sobre o equilíbrio dos seres dentro dessa base de informações, o quanto eles são desenvolvidos dentro dentro dessa sociedade atual, dentro da atividade atual. Então, hoje em dia a gente consegue falar de vários idiomas, consegue acessar
internet, consegue ter vários conhecimentos, consegue viajar para vários locais, consegue entender, interpretar várias comidas, né? A culinária, preparar o alimento, consegue eh, fazer, estudar, eh, se tornar, fazer faculdade e consegue emprego, consegue carreira, né? Então a gente tem várias coisas que a gente consegue. E todas elas, sobre esse ponto de vista, fazem com que a gente acredite o quanto são desenvolvidos. Então, uma área, né, de forma genérica, consegue entregar nessa relação de comparação dados que vão servir para comparar com outras regiões sobre esse espectro de informações plantadas, sobre essa consolidação. Porque é relativo, né? A pessoa pode estar bem, mas dentro dessa observação, ela pode estar mal, né? Então é disso que se trata. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontam a diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. Olha só o contraste. Ridículo, né? Vista aérea da favela da Rocinha ao lado de condomínios de luxo no Rio de Janeiro. E se você for pensar bem sobre o que o ser humano é capaz de fazer, cara, que luxo o quê, né? É a gente que emprega luxo nisso, né? Olha, se a gente tivesse domestificado essa apresentação social com mais com mais é, com mais ahn, com mais igualdade socioeconômica, assim dizendo, na objetividade, né? Ou seja, construindo uma certa segurança coletiva pela base socioeconômica, cara, isso aí nem seria perto do luxo, né? Luxo ele sempre estaria muito além do que a gente tem hoje, né? Então a gente tem um problema muito sério, né? A gente considera isso aqui luxo, porém tem muita bagunça nisso, sem falar que não é luxo nenhum estar do lado de uma favela, né? Sem querer tirar qualquer consideração para das pessoas que vivem na favela e disso aqui. Tô falando que isso não é engraçado, né? Isso não tem, isso não tem prazer nenhum, não tem luxo, não tem adjetivo nenhum que fundamente essa 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 indexação de equação no sentido verbal, né? Para visualizar entre as palavras o abstrato que isso interfere no meio. Assim, nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta. Então, olha só, existia pobreza absoluta. Eu acho que ainda existe, né? Mas isso aqui é muita vergonha, porque como que você pode colocar alguém na pobreza absoluta se ele nasce de um casal, né? Né? Como que um casal na pobreza pode gerar alguém, né? É uma falta de educação, é um absurdo, né? Como que o Brasil permite isso dentro
da preocupação, dentro do conhecimento ao longo dos anos, né? Sabendo que as coisas não funcionam somente no pensamento religioso. A gente tem o pensamento humano que é cruel e a gente tem que aceitar isso. Por mais que as pessoas lutem para comemorar suas especialidades de consciência religiosa, né? Ou seja, eu falo aqui abertamente sobre a questão do aborto, né? Que muitas religiões apelam para isso, né? Porém, se o aborto ele é uma solução, ora, se nós somos racionais a ponto de interpretar o ser ao longo dos anos e ver que dentro de uma pobreza uma pobreza, o indivíduo está prestes a nascer numa pobreza, por que permitimos, né? Por que não damos sequer a opção disso, né, mudar, né? De mudar essa escala desse ser que vai viver, porém, numa pobreza, que não vai ter prazer em servir, né? Em servir a vida. Porque não é prazeroso nenhum servir a vida para nascer para servir uma vida assim que não é diferente que você. Mas eles lutam para parecer que são. Você entende? Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema. Veja só, 16 milhões de brasileiros permanecem na pobreza. Então, isso aqui, cara, porra, que é muito triste. A gente tá falando de números muito grandes de pessoas. E aí você acha que pessoas que vivem assim pelas ruas, né? Vamos pôr que a gente tá nas ruas e a gente quer ser bem, quer ser seguro, e aí a gente quer namorar, quer ter lazer, quer ter filho, quer ser seguro. E aí vira e vive e tal, né? E aí a gente realmente poderia ser se a gente conseguisse uma certa facilitação parecer que somos, no sentido da igualdade socioeconômica, né? Lutar por isso. Aí não. Você instala aqui um pobre, um extremamente pobre e um super rico, né? E aí você tem que, ó, um ricão dentro dessa natureza de perspectiva, porque todos são iguais, né? Ou seja, todos têm sensibilidade, sistemas sensitivos, todos são vivos. Cara, não é não é pedir para desastrar, não é pedir para poder o problema aparecer, né? Não é pedir para o crime acontecer. Então a maioria desses problemas, as naturezas dos desesperos que aparecem nos homens sobre as situações de buscar consciência e verem eles cansando da consciência, é por conta disso. Porque eles cansam de pensar na frustração socioeconômica que eles vivem e sequer existem planos de, de melhorias, né? Então esse é o maior câncer do brasileiro. É esse contraste aqui, ó, iônico, constante. Contraste aqui. Viver
nessa insegurança, nessa represa de desigualdade. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as transferências do programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução das desigualdades no país. Então, poxa, precisa de programa, cara, sendo que nós somos iguais? Essa que é a questão. Esse é igual a esse, né? Se você ensinar e insistir, fica parecendo que é mais ainda. Porque já é igual, né? Já tem braço, já tem perna. Então a gente já tem uma porcentagem de igualdade. Se você ensinar a fazer essa conversão, a gente aumenta essa igualdade, essa balança. E aí ela vai fazendo assim, ó. E que sinal que é esse? Não é a divisão? Então a gente precisa dessa proporção virar uma divisão infinita, coletiva, né? Só assim a gente vai conseguir o paraíso de Deus na terra, né? A imagem que todos nós queremos, mas não acreditamos em Deus para insistir nessa vontade de equilibrar as coisas. Para que dentro dessa razão de equilíbrio a gente consiga sempre inovações, segurança, soluções que vão muito além do nosso raciocínio, porque o nosso raciocínio está preso no medo de ser atacado por alguém, né? Você já imaginou alguém pobre atacando outro pobre? Porque o pobre não parece que é tão pobre assim do que ele. E aí é isso que a gente tem no Brasil. Pobres e mais pobres atacando pobre. É, é, é um pobre coitadíssimos mesmo. É muito. É, a gente tá num ano que isso é muito assim. Lamentável, né? Causas e consequências. Embora o Brasil esteja entre os 10 países com o PIB mais alto, é o oitavo país com maior índice de desigualdade socio e econômica no mundo. Oitavo país. Com o maior índice de desigualdade. E olha, sem dúvida, se a gente tem um ponto de problema aqui, ó, esse ponto ele vai nascer e vai levar a vários outros pontos a nascerem sobre esse ponto. E aí a gente tem aí, ó, a desescalação de pontos desse ponto. Isso é uma coisa muito grave. O Brasil é o oitavo país com maior desigualdade socioeconômica no mundo. E aí eu acho que eu consigo acreditar que dentro dessa necessidade de ver as coisas virarem igual, né? Equilibrarem-se sobre esse meio social. É, ah, eu acho que eu consigo acreditar que o Brasil ele já desacreditou tanto nessa conquista aqui, ó, na possibilidade dessa conquista, que ele lamentavelmente ele vive ressentindo.
vive sobre essa pressão, ressentindo ele. Ele aprendeu a conviver com isso. E esse é o pior castigo do homem. Aprender a conviver. Não com o próximo, mas sim a conviver com o problema. Isso é o maior castigo, porque se é um problema, cara, tem uma solução. Então, se você desistiu da solução, cara, isso é o maior castigo que você pode ter na Terra. E você pode dar para si mesmo é desistir da solução. Vamos anotar isso, ó. O maior castigo que você pode te dar é parar de insistir na solução. E eu acredito que muitos brasileiros pararam. Ou já sabem que uma hora vão parar. Eles só estão brincando que vão esperar e logo logo eles já vão parar. Eles estão sendo tipo assim, eles estão chorando todo dia à noite por causa desse problema, né? Por causa que insistem em lutar contra esse problema e choram porque saem machucado dessa luta, eles vão parar. Eles não vão até o final, como muitos lutadores, né? Porque a gente luta, chora por conta que dói mesmo, mas a gente precisa insistir, né? Essa é a nossa salvação. Segundo o relatório de ONU, da ONU, 2010, as principais causas da desigualdade social são falta de acesso à educação de qualidade, educação de qualidade. Hoje, a gente pode o problema é que a educação ela não vem só de escola. Antes da escola tem o lar. Então para a gente ter um lar de qualidade, o lar ele precisa de ter um certo coeficiente socioeconômico que a gente julgue aceitável. Se a pessoa é rica, ela vai falar assim, ó, poxa, é aceitável eu ter esse dinheiro. O pobre, ele não pode falar que é aceitável ele ter dinheiro. Ele tem que aceitar o que tem. Entendeu? E o aceitar o que tem é uma merda. Uma merda, é um engano, é um auto-engano. E aí, poxa, as pessoas falam, tem que investir na escola. Mas, cara, a escola não é nada se a gente não tiver um lar bom. Não adianta você levar as pessoas para a escola se elas não têm um lar bom. E o lar é bom quando tem respeito, quando tem é, certa igualdade. Né? Enquanto um paga a empregada, o outro precisa de lavar a casa e consertar as coisas, isso, aquilo, e ainda estudar. E ainda ir na escola e parecer que é um bom estudioso. É complicado isso, né? Então, olha só. Precisa do lar bom. E aí depois você fala, e precisa de escola boa. Então, o lar bom é o maior problema, porque hoje em dia, uma escola, uma educação de qualidade escolar, a gente consegue até mesmo pela internet. É claro que a gente tem a necessidade de relações pessoais. Mas essas relações pessoais, elas podem ser podemos descobrir soluções para essas relações. Soluções como trabalho antecipado, mas não desse trabalho que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho antecipado no sentido de levarem as pessoas a trabalharem
em equipe, no sentido não de financeiro mesmo, mas no sentido de ajudar uns aos outros. Por exemplo, vamos construir algo, né? Vamos fazer algo, vão limpar a rua, vão fazer isso. Então isso é socialização. Quem falou que isso não é socialização, gente? Quem falou que o trabalho é só gasto de energia? Trabalho é socialização. Só que existe um desgosto, um certo fascínio do homem de hidratar as coisas com aparência. E ele faz parecer que lavar a rua, fazer essas coisas, levar as pessoas a uma coletividade, fazer isso, é caridade. Caridade não é isso, não. Olha, isso aqui é mais do que a obrigação dos agentes sociais, né? É mais do que obrigação. E se você tem uma escola, e se você quer dar um ensino, uma educação de qualidade, você pode gravar a aula e adotar uma disciplina de levar os alunos a campus. Então essa aula ela pode até assistir em casa, né? Gravada com um professor super bom que todos julgam bons. Mas e aí você consegue com o dinheiro, né, levar os alunos a campus, campus no sentido de socialização mesmo. E esses campos eles vão ter objetivos, objetivos que são cuidar da sociedade, do bem-estar. Então a gente começa por aqui. A educação de qualidade, ela precisa disso, porque quando a pessoa chegar no adulto, ela não pode tacar papel no chão, pensando que tem o gari que vai catar, o lixeiro que vai catar. Ele não pode, isso não é permitido. Isso é inseguro, é muito vergonhoso para uma sociedade, para um governo que quer se passar por pai e mãe dessa área, desse país. Então é disso que se trata. Vamos lá, vamos ajudar numa obra pública, vamos ajudar numa obra privada, porém a gente consegue meio que desprivatizar as coisas, colocando as coisas no sentido mais coletivo, né? Criando incentivos a educar, a buscar do espectro da educação das necessidades dos alunos, o movimento, a relação social que vai ajudar todos, né? E aí você consegue meio que ter uma maior força de, da coletividade. Então a união ela realmente faria a força nesse sentido. Política fiscal injusta, baixos salários, aqui, ó. Política fiscal. A maioria das políticas fiscais injustas são porque as pessoas elas não suportam, não tem suporte, não tem paciência para enfrentar o exercício burocrático, que é baixa qualidade também, baixos salários. E aí, ó, isso aqui, ó, é algo que fode tudo, porque o salário não é a estrutura, é a estrutura viva de um lar, é aquilo que permite salvar vidas ou homenagear vidas ou cuidar de vidas no sentido de proteger e manter a vida, temperar a vida. Salários são isso. Se você não tem salários bons aqui, ó, não adianta.
o lar não vai ser bom. Dificuldade de acesso aos serviços básicos, saúde e transporte público e saneamento básico. E aí aqui a gente dá o checkmate, né? Serviços básicos. Se a gente não tem uma base boa, básicos, é, logo todo o ser ele tá é, sem base, né? Cara, você é sem base, hein? Sem saúde, sem, sem deslocamento, sem, sem higiene. Cara, você é sem base, sem saúde, sem deslocamento, sem higiene. E aí logo a pessoa ela se torna desigual. E aí a culpa é dela. Bairro periférico do Distrito Federal onde as condições de vida são precárias. Decorrente essencialmente da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas pela. Então a gente tem, olha só, a sociologia, ela investiga causas, consequências de fenômenos sociais. Então aqui, ó, não é só a sociologia, mas a sociologia ela, as outras ciências elas conseguem embasar crédito à informação sociológica sendo extraída. Favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição. Aí eu quero um exercício para vocês: marginalização e violência. E aí, qualquer uma dessas palavras aqui, ó, listadas, porque aqui a gente tem gavetas, né? Para qualquer uma dessas gavetas com esses nomes, você o que você sente, né? Qual que é o sentimento ao pegar em uma dessas gavetas, né? Se você se mandarem você irem em uma dessas gavetas pegar a sua sobrevivência. Faz assim, olha, o ser vai em uma dessas gavetas e pega sua sobrevivência. O tema da sua vida. Tema da sua vida. E veste ele. E veste. Opa, beleza. Ele vai pegar em uma delas e vai vestir esse tema. Vai vestir esse tema. E aí o que esse cara vai ser, né? Como que ele vai parecer? Porque ele vai ligar aqui, ó, né? Ele é desigual à socioeconômica, mas ele, quando ele pega alguma coisa assim, ele cria um canal de igualdade, né? E aí cala a boca dele, né? Ele que poderia falar tanta coisa com sentido, porque ele é vivo, ele é calado
por esse parecer, por essa carta de curricular. Só que ele foi mandado a curricular pegar em uma dessas gavetas. Não tinha outras gavetas para ele pegar. E aí, como é que você resolve isso? Não tinha outras gavetas para ele pegar, ué. Como é que você vai falar que ele não conseguiria, que não é mérito dele? Por que você deixou ele nascer, né, em uma família ruim se é conta da família? Mas por que você não permitiu que a família decidisse se teria ele ou não? Você entende? Tem muitas questões assim que a sociologia, por mais que sejam questões pesadas, e às vezes a vibração de pensar nisso chega até fazer questionamento e às vezes correr para morder alguma autoridade que desvie a concentração dessa realidade, desse plano de julgamento, de manifestação, para desenvolver contra esse plano uma ignorância, né? Algo a se segurar e destampar toda a realidade do Brasil dentro dessa demarcação socioeconômica. Estudiosos propõem soluções para o problema, dentre eles aliar democracia com eficiência econômica e justiça social. Olha, isso são palavras genéricas, né? Na verdade, a gente precisa de aliar o ser humano para a causa, né? Tem uma oração que ela assim, ó: se Jesus tiver piedade de mim, eu poderei ser salvo. Então, se o ser humano tiver piedade de si mesmo, a humanidade ela poderá ser salva. Se o ser humano tiver piedade de si mesmo, a humanidade poderá ser salva. Porque o ser humano só é humano porque tem humanidade, tem agentes sociais. Sem isso, ele não é nada. Ele não é nada. Ele é apenas violência, marginalização, desnutrição, desempregado, miserável, pobreza, pobre, favelado. Coeficiente de Gini. Aí o negócio é quando o medo da sorte, o palhaço abre a casa, né? Quando tá todo mundo com medo, é o palhaço que abre a casa. É o. É a falta da graça que inventa uma graça para poder ignorar toda essa verdade. O coeficiente de Gini foi desenvolvido pelo demógrafo estatístico e sociólogo italiano Corrado Gini no ano de 1912. O coeficiente de Gini desenvolvido pelo Corrado Gini. O coeficiente ou índice de Gini, ou seja, uma seta que indica algo, Gini, mede a desigualdade de uma sociedade, por exemplo, de renda, de riqueza e de educação. Então, a gente tem aqui, ó, uma seta, que é o coeficiente. Você pega e que faz assim, ó. Você coeficiente. E aí você consegue ver de, de qual distensão pontual nasceu essa manifestação nesse plano.
Então vamos supor que aqui é uma área, né, de uma cidade. E aí dentro dessa área a gente tem essa manifestação. A gente precisa de correr e fazer o índice dessa manifestação nesse plano para olhar o ponto de vista que despontuou o plano sobre os seres que passaram sobre esse ponto de vista, sobre esse ponto de Gini, né? Esse coeficiente, esse índice, ele mede desigualdade. E aí a gente tem várias coisas desiguais, né? Vários pontos de desescalar tensão desigual. Então, vários pontos de comparar. Mais ou menos uma matriz mesmo, ó. E aqui a gente compara esse com esse com esse com esse. E a gente vai comparando os pontos, as desescalas de tensão desse ponto. E é a educação, riqueza, renda, educação, riqueza, renda. E aí a gente tem esses pontos na cidade, essas igrejas, esses locais na cidade recebem pontos. Por exemplo, igrejas recebem fiéis, por exemplo, mercados que recebem os compradores. Então, a gente tem esses pontos. Legal? No Brasil, em 2011, o índice de Gini na área social foi de 0,527, demonstrando o menor número desde 1960. Na lógica do sistema de Gini, quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade. O coeficiente de quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade. Porque a desigualdade parte desse ponto. Parte desse ponto. Então ele é o zero. Ele é o zero da equação. Ok? Só que esse zero ele está gerando esse ritmo aqui, ó. E aí a gente precisa de desatar esse ritmo. A gente precisa de enrolar esse ritmo. Enrolar o ritmo. Só que existem várias formas de enrolar, que a gente chama de inteligência. Inteligência é enrolar ritmo, né? É o que a gente faz aqui no canal. Busca fazer no canal. É enrolar ritmo. Só que, uma vez enrolado, se a gente manter enrolado, que é o desafio, a gente consegue manter igual. Porque não é desse esse ponto não é o ponto que desenvolveu a desigualdade. Se a gente manter ele enrolado, manter ele enrolar o ritmo, que significa trabalhar a inteligência, desenvolver a inteligência sobre ele, e você pressionar, manter ele enrolado, você consegue manter a sociedade sobre essa inteligência, sobre esse enrolar ritmo. A gente precisa enrolar as pessoas de tal ponto, de tal forma que elas coabitem nessa condição de igualdade socioeconômica. E a gente está tentando isso, né?
E eu sei que é desejo de muitos, e principalmente das pessoas que conseguiram se tornar ricas, porque não é a riqueza que faz elas gostarem de viver, mas é a consequência, é o conseguir. E dá para conseguir o mesmo sentimento de várias formas, né? No entanto, segundo o coeficiente de Gini, a desigualdade social no Brasil teve um aumento considerável em 2017, no decorrente da crise econômica. Então, isso aqui são dados, ó. Em 2011, os soldados disseram para nós que a desigualdade caiu, mas em 2017 ela aumentou, ou seja, o ponto. Vamos representar o ponto assim, ó, igual a gente fez. Ponto e aí caiu. Como que a gente 17. Eu representei o ponto e aí eu fiz assim, né? Caiu. Acho que 2000. A desigualdade caiu. Higiene caiu. 2007, 17 aumentou. Quanto mais próximo de zero, quer dizer que menor é a desigualdade. Ou seja, em 22 anos ela cresceu pela primeira vez, sendo o desemprego um dos maiores responsáveis. Dados atuais afirmam que a taxa de desemprego está em 12,3%, o que afeta 12,6 milhões de pessoas. Cadastro único. Também conhecido por CAD único, o Cadastro Único para Programas Sociais foi criado durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em 2001. Fernando. O cadastro é um instrumento responsável pela coleta de dados e informações a fim de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Ele objetiva a inclusão por meio de programas de assistência social e redistribuição de renda. Plano Brasil Sem Miséria. Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, tem como principal objetivo desenhar o mapa da pobreza do Brasil. Mapa da pobreza. Ou seja, o mapa desses pontos, né? Para isso, o plano propõe o rompimento de barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais que segregam pessoas e regiões. Ele objetiva no campo e na cidade identificar e inscrever as pessoas de baixa renda que por algum motivo não recebem auxílios. No campo onde está concentrada a maior parcela, ou seja, 47% do público do plano, as estratégias para o meio rural focadas na produção do agricultor são assistência técnica, fomento às sementes, programa Água para Todos, acesso aos mercados, programa de aquisição de alimentos, compra da produção. Já na cidade, o foco está nas oportunidades de trabalho para os mais pobres. Dentre as estratégias propostas pelo plano estão mapa de oportunidades, qualificação de mão de obra,
intermediação pública de mão de obra, ampliação da política de microcrédito, incentivo à economia popular e solidária. Programas Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, é responsável por coordenar a oferta de vagas dos cursos de formação inicial e continuada com ênfase na qualificação profissional. Ele conta com a parceria do Ministério da Educação e do Plano Brasil Sem Miséria. Para tanto, a meta do Plano Brasil Sem Miséria prevê a capacitação de 1 milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único até 2014. Outros programas públicos sociais do Brasil podemos destacar são Bolsa Família, Previdência Rural, Brasil Alfabetizado, Saúde da Família, Brasil Sorridente, Mais Educação e Rede Cegonha. Olha, não tem nada melhor do que caçar. Isso vem da história da criação do ser humano. Você receber a caça é uma coisa desprivilegiada. A gente precisa aprender a caçar, não a receber caça. Não a receber caça. E aí, quando você dá, né, para as pessoas a caça já caçada, você meio que torna as pessoas uma dependentes. Pessoas dependentes. Sendo que elas não precisam ser, elas não nasceram para ser dependentes. Né? A dependência, ela é uma fase. Tem que pensar essas questões. Curiosidade: segundo o Fórum Econômico Mundial, a principal causa das manifestações ocorridas no Brasil em 2013 foi a desigualdade social. O Data Social é o banco de dados e de indicadores que permite visualizar o panorama social, perfil econômico e estrutura demográfica de municípios e estados brasileiros. A identificação de localidades e famílias em situação de vulnerabilidade é uma ferramenta de construção de mapas que apresenta dados, indicadores de pobreza, situações de vulnerabilidade, bem como grupos populacionais específicos ao nível de estados, municípios e setores censitários do Brasil. Bom, de certa forma, a política ela precisa de, né, o governo, a política, eles têm, né, eles têm o seu lado que é cidadão, que é visual, só que eles também têm os processos internos, né, que são a coisa que fica mais, de certa forma, secreta. É aquilo que fica secreto. Então, aqui a gente consegue ver o governo, né? O cuidado do mundo, do dinheiro das populações, né? Do trabalho, do dinheiro do trabalho. Né? Aqui a gente consegue ver. Só que aqui, ó, vai entrando aqui, a gente já não vai conseguindo ver. E aí o que que acontece? A gente consegue ver, né? Essas oferendas, né? Oferendas de bem. E de certa forma são apelações caçadas. Né? São caças, mas assim,
é, são são essas ofertas que fazem as pessoas aprenderem a receber as caças e depositarem fé no governo, depositarem esperança no governo. Esse depósito de esperança, de fé, faz o governo voltar, né? E aí essas coisas tão secretas do governo continuam, continuam lá. E aí quando alguém tenta ver além, né? Por exemplo, aí começa a aparecer, ó, a gente viu aqui que tem ah, tá rolando mensalão, tá rolando desvio de dinheiro, tá rolando isso e aquilo, né? Aí eles fazem outro plano para poder colocar uma camada aqui, ó, mais resistente pro fulano não ver. Eles fazem mais uma plano governamental, uma epidemia, uma não que a epidemia seja, né, mas poderia ser, né? Fazem alguma maldade aí para para desenvolver uma camada de segurança para ninguém ver aquilo que o governo, a política fazem em segredo sobre o poder que eles têm, legislativo, judiciário e isso e aquilo. Legislativo, judiciário e executivo. Aí, beleza, né? Ah, aí todo mundo começa a acreditar e passar o tempo na fé, na esperança desse governo até que o governo caia. E aí precisa de outro, e aí entra outro, e aí entra uma nova fé e uma nova esperança. Mas nenhuma garantia, nenhuma garantia, nenhuma ação, nenhuma verdade. Então existe um certo abuso de poder para manter quem tem poder no jogo. Para manter quem tem poder no jogo, precisa de fazer essas maldades, essas questões. E esse jogo é o jogo político, né? É o jogo secreto aqui, ó. É a graça secreta. É a Nossa Senhora ou Nosso Senhor das Graças Secretas. É, é aquele que não se manifesta no sentido dessa sabedoria, né? Dessa necessidade socioeconômica e tenta implantar desculpas, né? Para essas camadas e reinvestir da arte a fé que vai permanecer, né? Então a pessoa vê algo secreto e fica com medo, fica desestimulado, fica sem fé. E aí o que acontece? O governo vai lá, faz uma camada artística e aí a população começa a ver a camada artística e ela passa a esquecer o que viu do lado secreto e aí começa a ver a camada artística e renovar a fé até que alguém transpasse essa camada e veja de novo o segredo governamental, a forma como que governam a direita e a esquerda dentro de um dentro de um compasso social de uma rua e a formalidade de andar ou não andar certo por ela. É o julgamento assim dos atravessamentos e dos atravessadores sobre jornadas e é sobre insistência, sobre revelação sobrenatural de seres que
desenvolveram a conquista para obedecerem a esse sistema, a esse edifício de ser e estar sobre essa ocupação, e até mesmo deslamentarem o sequestro financeiro e esperarem de Deus ou dos anjos da fé que veem, de certo modo, os ritmos desses usuários, desses usuários na área, e decidem, sobre mérito, acolher os seus pedidos, seus lamentos, e, e salvá-lo para que ele continue sua operação caso ele precise de salvação. Então existem essas coisas assim, esses lados secretos, e de certa forma é um prejuízo demais, né? Prejuízo para unir a verdade na capacidade dos homens homologarem a verdade desde cedo nas suas na sua fórmula na sua fórmula de viver sobre essa versão, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Esse tema é muito pesado, ele é muito indigesto e dói de forma sintetizada. De um lado coletivo mesmo, falando abertamente sobre a atenção que às vezes despede desse lado na maioria dos brasileiros, dói demais, porque você sai e aí a gente é sequestrado por essa desigualdade socioeconômica. E de diversas formas a gente tem que se render, senão a gente é morto. É morto por, por angústia, por estresse, por poder sobrenatural, sobre essas realidades capitalistas, né? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Sociologia tem que comer sangue mesmo, cara. Você estudar sociologia, você tem que é, comer carne, às vezes crua, né? Bom, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra vocês e fui!